Você está passando por um momento difícil na sua carreira? Você que está no início, que está buscando uma migração de carreira, não consegue uma oportunidade, vivenciando essa angústia, essa ansiedade de saber se você vai conseguir ou quando você vai conseguir sua primeira oportunidade, ou se você que já está começando a atuar, mas está passando por um momento bem difícil de achar que você não sabe nada, de que você não conhece nada, está pegando desafios muito grandes, está no momento que você já pensou até em desistir, ou se você já é um profissional aí com mais tempo de experiência, tá com uma responsabilidade muito grande e também acha que não vai dar conta, tá passando por ansiedade, por nervosismo, um momento difícil na sua carreira, fica aqui com a gente que hoje eu vou mostrar para vocês os momentos mais difíceis que eu já passei na minha carreira e mostrar que não é só você que está passando por esse momento difícil, todo mundo já passou por isso. Então, fica aí com a gente que o vídeo de hoje ele é muito importante para você. Olá pessoal, eu sou o Thiago, aqui do canal SAP no Mundo, atualmente vivendo e trabalhando com SAP aqui na Europa, apesar de ser 8h50 da noite, então eu estou num lugar que não tem, que é muito seguro, então para mim é tranquilo estar aqui gravando vídeo, isolado, sem ninguém por perto e não tenho sem medo nenhum. Tá? No meu canal eu compartilho sobre o meu dia a dia e sobre meus desafios como consultor aqui na Europa e durante toda a minha carreira. Então, primeiro de tudo, eu peço para você deixar o seu like aí, curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de amigos que você tiver, que também estão passando por isso. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar a te motivar, vai ajudar a motivar outras pessoas que também estão passando por esses momentos difíceis. Tá? Então, esses são os momentos mais difíceis que eu passei durante toda a minha carreira SAP, inclusive passo ainda por momentos muito difíceis, tá? Então, uma notícia boa e uma notícia ruim que eu tenho para vocês. Esses momentos eles passam, tá? Então você vai olhar para trás e vai ver que tudo isso passou, esse momento difícil da sua vida, da sua carreira passou e você vai sentir orgulho de ter superado ele, tá? E uma notícia ruim é que esses momentos difíceis sempre vão existir, não importa o tempo, não importa o local. Estou aqui na Europa atualmente, também passando por um momento difícil da minha carreira, tá? Então sempre vai ter momentos difíceis. Tá? Outra coisa é que não vamos comparar, tá? Felizmente eu nunca passei por uma situação de desemprego e eu nem imagino o quão difícil isso seja. Tá? Então, se você está passando por esse momento, toda a minha solidariedade por você que está passando por esse momento. Tá? Quis fazer esse vídeo porque eu tenho visto muitas pessoas, especialmente pessoas que estão no início de carreira, também tenho amigos passando por isso, por momentos bem difíceis em que as pessoas estão pensando em desistir. Tá? A mensagem que eu tenho para você é: isso passa, seja persistente, tá? Seja resiliente, que você vai olhar para trás e vai ver que esse momento foi muito difícil e você cresceu como pessoa, cresceu como profissional e conseguiu superar tudo isso. Tá? E outra coisa que eu tenho muito importante para falar é que você não é o único que está passando por isso. Tem muitas pessoas passando por esse momento que você está passando e tenho certeza que todo mundo já passou por um momento parecido com o que você está passando, tá? Então, procure trocar ideia, trocar experiências, pedir conselhos. Essa é a melhor forma de tentar aliviar um pouco a sua angústia. Eu vou contar agora os momentos mais difíceis, tá, que eu passei, e eu vou fazer isso através, tentando traçar uma linha do tempo desde quando comecei a minha carreira. Vamos lá. Em 2010, eu comecei a buscar as oportunidades, fiz academia de SAP SD na época, tá? E comecei a buscar oportunidades, e foi uma época muito difícil. Nessa época, não vou comparar, mas estava começando com o LinkedIn, com redes sociais, com internet, a gente trocava muito e-mail, tinha os grupos de e-mail, então era uma época com muito menos conexão, com muito menos facilidade de se conectar e falar com outras pessoas, tá? A forma como a gente tinha era por e-mail, telefone, mensagem, tal. E mesmo mandando muitos currículos, mesmo mandando, primeiro de tudo que eu não sou formado em TI, então foi um agravante para mim, uma dificuldade que eu tive de ser considerado pelo menos nas primeiras fases, tá? Eu acho que um dos momentos marcantes para mim foi quando eu fiz uma entrevista. Eu sou do interior de São Paulo, tá? Sou de Campinas. E eu fiz uma entrevista na cidade de São Paulo para uma vaga. E essa vaga era para ganhar
R$ 1.000, e essas despesas eram por minha conta, né? Então o salário era R$ 1.000 sem nenhum tipo de benefício, tá? E na época, até hoje em dia, somente a viagem que eu ia fazer, né, já seria mais do que esse salário. E mesmo assim eu estava disposto a aceitar, né, uma oportunidade dessa, e não passei, tá? Não fui desqualificado, não encontraram outra pessoa, tá? Eu recebi a negativa. Eu fiquei muito chateado. Então foi uma época muito difícil para mim, essa época de começo, assim como está sendo para todo mundo que está começando, tá? Então essa época de procurar, para você ter uma ideia de como foi o tipo de oportunidade que eu tive, recebi muitos nãos, recebi vários nãos aí, de cada, sei lá, 100 currículos que eu entregava, recebia 5 respostas e todas eram não, até que surgiu a primeira oportunidade, né, por acho que muita sorte. Eu fiz uma entrevista que eu achei que tinha sido horrível, mas por algum motivo o gestor se identificou comigo, com a minha personalidade, e deu certo. Um segundo momento muito difícil. Bom, em 2012 eu comecei na minha primeira oportunidade. Ela foi na cidade de Atibaia, que era meia hora, 40 minutos. E, de novo, era um salário melhor até, mas para iniciante, e só que todas as despesas de locomoção, de alimentação, eram por minha conta, né? Mas tudo bem, Atibaia, a despesa que eu tinha era mais ir e voltar de carro, tinha alimentação no cliente, então era um projeto que eu ficava direto no cliente. E durante 6 meses foi assim, até que acabou o projeto. E na verdade o cliente decidiu encerrar, era um projeto de suporte, e o cliente decidiu encerrar, né? E eu fiquei durante os meses com uma incerteza, né? Antes de acabar o tempo, eu fiquei com uma incerteza e não tinha resposta da consultoria. Não sabia o que ia acontecer comigo. Se eu ia ficar lá, se eu ia ser demitido, eu estava quase certo de que ia ser demitido. Só que, assim, por sorte também, eles me mandaram para o AMS da consultoria que ficava em São Paulo, no Senesp na época. Só que era o mesmo salário, tá? Sem nenhum auxílio de transporte e nenhum auxílio de alimentação, que passou a ficar por minha conta. Então, quase que eu fiquei nessa época, né, nos próximos 6 meses, de elas por elas, do 0 a 0. Tá? Então, o salário era o suficiente para cobrir as minhas despesas de alimentação, de ida e volta. E nessa época eu estava constituindo a família, tinha aluguel para pagar, tinha escola da minha filha para pagar, tal. E foi uma época difícil. E aí, vamos ao terceiro momento desafiador na minha carreira. Foi nesse período que eu fiquei no AMS, tá? Mais ou menos em 2012. Bom, comecei como consultor SD, e foi nessa época que eu realmente comecei a aprender, tá? No primeiro projeto eu não aprendi nada, praticamente nada. Por isso até que eles resolveram encerrar, porque não tinha nada para eu fazer lá. Então, mais ou meados de 2012 comecei no suporte no AMS dessa consultoria lá em São Paulo, e estava aprendendo bastante, estava numa pegada muito legal. Só que de repente a consultoria resolveu mandar todos os consultores SDs do suporte para projetos que estavam pegando fogo, e me deixaram sozinho no AMS, tá? Para resolver todos os chamados que apareceram lá. Eu, como júnior, com 6, 7 meses de experiência lá no suporte, não sabia nada. Foi desesperador. Então foram várias noites ali, passando no escritório, trabalhando até mais tarde, tentando resolver, desesperado porque eu não sabia nada, porque eu não tinha experiência e conhecimento com chamados muito complexos, tá? Então, às vezes eu pedia na época auxílio para um ABAP me ajudar, mas eu nem sabia direito o que era para ele analisar, não sabia nem por onde começar. Então, foi uma época desesperadora, que muitas vezes eu pensei até em desistir, pensei, eu não sirvo para isso, não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento, não vou conseguir, tal. Mas passou, deu certo. Obviamente eu precisava de ajuda, levantei a mão, tá? Estendi a mão para a gerência, falei, olha, eu preciso de ajuda, não consigo resolver. Chamaram outras pessoas para me ajudar. Dei conta. Em 2013, mais ou menos, estava já em Campinas, uma outra consultoria, como SD também. Tive a oportunidade de atuar também no AMS, tive a oportunidade de ficar responsável por atender um cliente muito grande, tá? Que era muito desafiador, sozinho. Então eu praticamente assumi essa bucha de atender esse cliente sozinho, onde outros consultores sêniors tiveram dificuldade para atuar. E aí aconteceram algumas coisas, esses consultores foram desalocados desse cliente e me colocaram lá, né? E aceitei esse desafio. E assim, foi muito difícil também,
noites aí trabalhando, investigando, tentando resolver muitos problemas. Precisei de muita ajuda também. Muitas vezes me senti a pior pessoa, desanimado, tal. Mas sempre ali respirando, falando, não, eu vou conseguir, passo a passo ali, pedindo ajuda muitas vezes, resolvendo chamado por chamado, tal. Consegui, deu certo, tá? Fui muito elogiado, fui muito reconhecido na época por esse cliente, pela consultoria, por ter conseguido dar conta como na época júnior, na época como júnior, ter conseguido dar conta e passou, né? Foi uma época muito desafiadora, principalmente tecnicamente, tá? Mas deu certo, passou. E em 2014 eu me juntei à Vistex, que é a empresa detentora do módulo no qual eu sou especializado hoje, chamado de Vistex. Era uma solução nova para mim, que eu não conhecia nada, tal. Mas me juntei à empresa, comecei. Nos meus primeiros dias, tal, eu entrei na empresa para iniciar a parte do suporte AMS no Brasil. Então eu comecei nesse suporte e assim, eu tive alguns dias para estudar sobre a solução e já me colocaram direto para um cliente que estava pegando fogo, que estava com vários problemas, para conversar com esse cliente, e eu não podia mostrar de forma nenhuma que eu não conhecia a solução. Eu tinha que mostrar que eu sabia do que se tratava. Tal. Penei muito também. Foi muitos momentos aí de noites, varando noite, estudando, trabalhando, testando. Tive que aprender muito sobre outros módulos também, porque o Vistex tem essa característica de ser muito integrada com outros módulos. Tal. Aprendi a BAP, para conseguir resolver muitas coisas e analisar muitas coisas também, tal. Mas foi uma época muito difícil esse começo para mim. Em 2014, ainda na Vistex, em 2015, tal. Em 2015, ainda na Vistex, estava já com um pouco mais de experiência, mandando bem no suporte e tal, estava fluindo, só que estavam pegando fogo nos projetos, então a empresa decidiu me mandar para projeto, só que detalhe, ainda me deixando encarregado do suporte. Então foi uma época em que eu tive que tocar suporte e ao mesmo tempo fazer o projeto, tá? Não vou entrar em detalhes se a consultoria estava certa. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Isso é uma coisa que pode acontecer. É algo que é muito prático. A consultoria vai fazer o que for necessário para o negócio continuar girando, tá? Então tive que tocar o projeto e o suporte ao mesmo tempo, tá? Era um projeto que estava pegando fogo, entrei no meio dele e estava tocando o suporte ao mesmo tempo. Então, de novo, foi um momento muito desafiador, muito difícil para mim, mas também passou, tá? Foi um momento que eu aprendi muito também e cresci muito como consultor, porque foi assim, uma das primeiras vezes que eu participei mesmo de um projeto grande. 2017, com um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento, né? Também tive mais uma vez um desafio de ser colocado em um projeto para implementar uma solução que quase ninguém conhecia no Brasil, tá? Então, e era um projeto que já estava com um problemaço, que ele já estava sendo rodado há um ano, tal. E aí a consultoria que estava rodando não deu conta, e aí chamaram a gente para dar conta e solucionar. Então a gente meio que já entrou meio que no prejuízo, tá? Então eu entrei meio que para tentar ser o salvador da pátria ali, para uma solução em que eu fui como um especialista e que quase ninguém conhecia, inclusive eu não conhecia, tá? Então eu tive que estudar em alguns dias essa solução e implementar. Também foi um dos projetos mais difíceis que eu já fiz na minha vida, principalmente porque existe um processo de qualidade em que tinha que ser aprovado cada detalhe, cada mudança tinha que ser aprovada por um quality approver lá dos Estados Unidos. É um cara muito difícil. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ficar em calls, né, em reuniões com esse cara durante 5 horas, tá? Para tentar mostrar os detalhes, apresentar o que eu estava fazendo, para que ele pudesse aprovar as mudanças. Era uma época também que pessoalmente estava passando por um momento bem difícil, bem desafiador na minha vida, e tudo isso afetou bastante. Mas depois de um ano deu certo, foi muito reconhecido, o projeto rodou, inclusive é utilizado até hoje na empresa, tá? Então foi um dos momentos também mais difíceis da minha carreira. Em 2020, em plena pandemia, também tive um projeto em que grande parte do projeto era dentro do FI, na verdade, né? E eu tenho meu conhecimento maior em SD e no módulo Vistex, tá? Mas grande parte desse projeto era dentro do FI.
E foi muito desafiador, muito difícil para mim essa época. Inclusive, estava passando por conta da pandemia, né, também. Tava muito difícil a vida pessoal também. E esse projeto, ele foi muito complicado, e tecnicamente falando, tá? Então, assim, cheguei a trabalhar cerca de 12 horas por dia, trabalhava até as 4 horas da manhã, para acordar de novo às 8 horas da manhã, já entrar em reunião de novo, tá? Com entregas e mais entregas, uma atrás da outra, e sempre com cobrança, tal. Tive problema nas costas, eu tive uma crise de hernia de disco de tanto ficar sentado trabalhando. E esse problema de dor, eu convivi com esse problema de hernia de disco durante quase 2 anos. Tá? Tive crise de ansiedade, tive muitos problemas de saúde por conta desse momento de trabalhar tanto. Cheguei a acumular, para vocês terem uma ideia, mais de 1.000 horas de banco de horas, tá? nessa época. Foi até por esse motivo, mais ou menos nessa época, em que eu decidi, não, quero mudar de vida, preciso ir para fora. Eu tinha todas as qualificações necessárias, tá? Eu percebi que se eu continuasse naquele ritmo, eu não ia aguentar. Então, foi quando eu decidi ir para fora. Então, pessoal, esses foram os momentos mais difíceis da minha carreira, tá? Se você não passou por isso, procuro trazer aqui formas, incentivos e conselhos para que você não tenha que passar por isso, mas algumas vezes esses momentos são inevitáveis e são necessários para a sua carreira, tá? Não estou dizendo que você tem que se matar de trabalhar, não estou dizendo que você tem que entrar em situações desconfortáveis e situações prejudiciais para você, tá? Mas às vezes momentos difíceis ocorrem com a gente para que a gente aprenda até como lidar com eles, até como superar eles e entender que são fatos da vida, tá? E isso eu digo até para mim mesmo. E, pessoal, esses momentos passam. Esses momentos, de novo, eles passam. Então, força, continue com a gente aí, continue seguindo a nossa página, continuem conversando, pedindo conselhos para pessoas que já passaram por isso. Eu tenho certeza que você também vai conseguir superar, tá? Então é isso, pessoal. Se inscrevam na página, curtam, ativem as notificações, compartilhem com o maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço.